Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos encerrando este que certamente foi um trimestre maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de crescer em graça e em conhecimento. Iremos estudar a lição de número 13, a amizade de Jesus com uma família da cidade de Betânia. Esse é o assunto que nós iremos discorrer na lição de hoje, que coroa, que encerra este que foi um trimestre brilhante, como todos os outros, onde temos aprendido a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe, que nos diz assim, o texto áureo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Evangelho por João, capítulo 11, versículo de número 5. A verdade prática está assim escrita na nossa lição. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A leitura bíblica em classe, para você que de repente está sem uma revista, mas você tem uma Bíblia, ou mesmo por aplicativo você pode aí na internet acompanhar a leitura em Lucas, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 38, e também Evangelho de Jesus por João, capítulo 11, versículo 5 e versículo de número 11. Lucas 10 e 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Dize-lhe, pois, que me ajude, né? E, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de Jesus por João, capítulo 11, verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Vamos aos objetivos desta lição de número 13, a 13ª lição que encerra o trimestre. O primeiro objetivo é explicar a vida social de Jesus, depois elencar os frutos da amizade com Jesus e, em terceiro lugar, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. No primeiro tópico, nós iremos conhecer, e explicar e entender que Jesus teve uma vida social, ele foi um ser social. E, em segundo lugar, uma casa hospedeira. Vamos conhecer esta família que hospedou Jesus com muito amor e carinho. Em terceiro lugar, Jesus, ele foi recebido por essa família. Que maravilha! Muito bem. Provérbio de Salomão, capítulo de número 18, versículo de número 24. A Bíblia diz que um homem, ele pode ter muitos amigos e congratular-se com eles, mas há amigos mais chegados do que um irmão. E, a bem da verdade, este amigo é o Senhor Jesus. A lição de hoje vai trazer contornos, realçar e elevar esta amizade
que nós precisamos ter com o nosso verdadeiro e melhor amigo, o Senhor Jesus. O contexto desta lição, nós veremos que é esta família maravilhosa, composta de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que tinham um relacionamento íntimo, pessoal, com o Senhor Jesus. Com muita alegria, estou aqui com os comentaristas desta lição e tem os servos do Senhor contribuído conosco ao longo desse trimestre que hoje finda, e nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Amarildo Coelho, a vida também do pastor Elias Gomes, que tem sido instrumentos de Deus, não somente através deste programa, mas com suas vidas nas congregações onde eles servem o Senhor. Pastor Elias Gomes, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, encerrando mais um trimestre, pastor Elias, aqui no programa Escola Bíblica Dominical, e o que nós poderíamos aqui elencar de maravilhoso e de momentos importantes nessas 13 lições? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí do outro lado da tela. Nós tivemos aqui uma lição várias lições importantíssimas, tratando sobre a instituição que nós consideramos brilhante e de fundamental importância para o bem-estar da sociedade, que é a família, de modo que, se nós entendermos que a família anda bem, a sociedade, por consequência, também estará bem, nós seremos bem-aventurados. Dentre várias lições importantes, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, eu gostaria de fazer um destaque na lição de número 8, cujo assunto é a importância da paternidade na vida dos filhos. Nós vimos aqui o quanto o pai ou o pai presente, efetivamente falando, é importante para a boa formação moral, espiritual, ética e social também da vida dos filhos. Ele tem um peso elevadíssimo de influência nesta formação do caráter da criança. Então é importante nós até associarmos isto com o que está escrito no livro dos Salmos, que o filho é como flecha, os filhos são como flechas na mão do valente. E uma das responsabilidades para o valente que tem o arco, que tem a flecha na mão ali, ele tem que se propor diligentemente para acertar o alvo. Portanto, o filho, ele depende em muito, sim, da orientação, do exemplo, do direcionamento do pai, a fim de que ele alcance os seus objetivos de vida. Pastor Amarildo Coelho, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. O Senhor que é uma referência para todos nós, mas jovens obreiros, e nós temos sempre aqui referenciado e sempre comentado da alegria de tê-lo aqui nesse programa. Hoje, coroando o pastor Amarildo, essas 13 lições, 3 meses estudando sobre família, e gostaria que o senhor, aí em linhas gerais, apontasse aquela lição que assim mais lhe tocou e que falou profundamente, não somente conosco aqui, mas com todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, sempre expresso minha alegria de estar com vocês e juntos estamos aprendendo, e me sinto também feliz por ter chegado ao final de mais um trimestre, né? É tão glorioso quando a gente chega assim ao final de uma etapa, de um ciclo. Nós falamos na lição passada sobre essa questão de ciclos, né? Uhum. E 13 lições maravilhosas, poderosas, que eu volto a falar mais uma vez. Se as famílias souberem aproveitar, os pais, os casais, os filhos, e puderem dar continuidade lendo essas lições, claro que vai vir uma revista nova, né? Estamos aí já nos preparando para um novo tema, mas essas lições foram lições construtivas, edificantes, e eu destaco, pastor, a primeira lição, quando a família age por conta própria, é aquela família que está desprovida do conhecimento da vontade de Deus, não procura saber o propósito de Deus para a sua vida, para os seus filhos, e tomam decisões precipitadas
que termina em consequências terríveis, né? Como é o caso de Elimeleque, Noemi e seus filhos, que tiveram consequências terríveis, né? Então, que vocês possam meditar nessa lição e jamais tomem decisões precipitadas, sempre buscando a vontade de Deus, pois segundo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que maravilha! Nós aí tivemos 2 apontamentos de lições, dentre as 13 lições que foram mostradas aí. Eu peço até mais uma vez que apareça na nossa tela o sumário das lições que nós estudamos aqui no programa. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, certamente estudou na sua classe com a sua professora ou com o seu professor. Aí o currículo destes 3 meses, lições extraordinárias, onde as famílias, por certo, não é, pastor Amarildo, pastor Elias, foram enriquecidas, houve crescimento espiritual e, sem sombra de dúvida, nós tivemos um avivamento espiritual a partir do ensino da palavra de Deus. E hoje, encerrando este precioso e maravilhoso trimestre, estudando sobre esse tema, pastor Elias Gomes, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. É certo que Jesus, ele tinha uma vida social. Jesus era um ser social. Até na lição passada, eu me lembro que o pastor Elias aqui trouxe uma panorâmica daquela doutrina, né, da dupla natureza de Jesus. Jesus sendo Deus, não é, pastor Amarildo, mas ele, não nos esqueçamos, ele era 100% homem. E como homem, o pastor Elias descreveu muito bem aqui, ele nasceu de uma mulher, passou pelo processo, o pastor Amarildo falou sobre o processo da humanidade de Jesus, né? E aí, pastor Elias, Jesus foi um ser social, ou seja, ele tinha uma vida, né, pastor Elias, social, como uma pessoa do seu tempo comum. Com certeza, pastor Epaminondas. Hoje nós estaremos tratando desta lição preciosíssima, a amizade de Jesus com uma família de Betânia, e é até uma sugestão da parte de Deus para todas as famílias que estamos ouvindo agora, que tenham como seu principal amigo nada mais, nada menos que Jesus de Nazaré, o profeta da Galileia. Então, nós temos Jesus como amigo da nossa família, algo de fundamental importância, e nós veremos as razões, né, durante esta lição de hoje. Nós vemos na lição passada, como o Senhor falou, Jesus era só uma pessoa, diferentemente como alguns heréticos ao longo do tempo querem dizer que Jesus tinha 2 personalidades. Jesus era só uma pessoa com 2 naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina. Tanto que, diante desta apresentação de dúvida por vários segmentos religiosos, inclusive no princípio, né, da igreja, digamos assim, fala o princípio, mas já lá no século V da era cristã, houve aquele concílio de Calcedônia, onde se consolidou lá aquilo que foi chamado de união hipostática, reconhecendo a dupla natureza do Senhor em uma só pessoa. Assim sendo, reconhecendo o que está escrito lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, que Jesus era um menino na condição de homem, mas Jesus era o filho primogênito, o filho de Deus. Então, ele tinha, portanto, essa dupla natureza, e ele tinha uma vida comum. Sentia fome, sentia sede, sentia dores, sentia tristezas, chorava, como chorou, inclusive, num episódio tão lamentável que aconteceu com esta família, da qual ele era amigo. Mas Jesus tinha, sim, e durante este desenvolvimento desta natureza humana que estava sobre ele, ele desenvolveu relacionamentos interpessoais. Jesus construía amizades. Jesus, inclusive, era um quebrador de paradigma para fortalecer esses laços interpessoais que eram desenvolvidos com as pessoas. Paradigma que nós estamos falando eram situações que eram observadas com rigor há anos e muitos anos. Caso lá da mulher
lá da mulher samaritana, de João capítulo 4, Jesus começa ali uma fala, uma comunicação. Então Jesus, ele desenvolvia assim amizades. E na lição de hoje é importante que nós observemos que amizade pode ser algo fundamental para todos nós. Como é, de fato? O que nós devemos observar são as características desta amizade da qual nós devemos desfrutar. Esta amizade, ela tem que ser verdadeira. Uma amizade verdadeira, inclusive na introdução do nosso livro de apoio, ele evidencia uma fala de um escritor social que fala sobre 3 aspectos nos quais uma amizade verdadeira consiste. E eu achei interessante, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, em falar que uma amizade verdadeira, ela consiste em saber ouvir aquilo que é preciso. Outra coisa, ela consiste em dizer sinceramente o que se pensa. E também uma amizade verdadeira consiste em permitir que a confiança e o respeito sejam trilhados ou trilhem dentro de um predominar mútuo, que haja mutualidade. Esse respeito, essa confiança seja uma correspondência mútua entre as pessoas que primam, que zelam por uma verdadeira amizade. E nós veremos ao longo aqui dessa lição que uma amizade verdadeira, ela pode trazer cura, uma amizade verdadeira, ela pode trazer refúgio, uma amizade verdadeira, ela pode trazer um norte nos momentos difíceis da vida, quando uma pessoa está desnorteada, está desorientada. Uma amizade verdadeira, ela é um bálsamo na ferida daquele que tem um verdadeiro amigo ou desfruta de uma verdadeira amizade. Perfeito. Pastor Amarildo, todas as vezes que Jesus ia a Jerusalém, Jesus encostava na aldeia de Betânia. Esta era uma casa hospedeira. Fale aí um pouquinho sobre essa família, sobre essa casa que amava receber Jesus, né? E também um pouquinho dessa aldeia chamada Betânia. Uma observação, pastor Epaminondas, eu creio que essa lição ela está fechando assim, como se costuma dizer, com chave de ouro. Diante das lições que nós estudamos, de tantos problemas que existem nas famílias, essa lição, então, ela vem nos mostrar o que podemos fazer para não sofrer essas consequências tão terríveis. E qual é a observação que faço? É desta amizade com Jesus. Uma verdadeira amizade com Jesus pode até vir os problemas, mas Jesus estará como solucionador dos problemas. Nós vemos então aqui uma família que morava em Betânia e a palavra já começa dizendo que uma certa mulher, por nome Marta, recebeu o Senhor Jesus. Com certeza ela ouviu falar das maravilhas, ouviu, por certo, Jesus com as suas pregações, com seus conselhos, e isso a tocou profundamente, de modo que ela abriu o coração, não somente o coração, como também a sua casa, para que Jesus pudesse fazer parte desta amizade, deste convívio em família. O que eu estava observando, pastor, que o autor, ele destaca, e o senhor comentou sobre isso, Jesus amava a Marta, amava Maria e amava a Lázaro. Cada um com as suas particularidades, peculiaridades. Se a gente olhar Marta, é aquela pessoa que, nós vamos discorrer daqui a pouco, aquela pessoa que está muito atarefada, dando mais ênfase aos trabalhos do que propriamente ouvir a Cristo, tá certo? E Maria já é aquela que se deleita em estar na presença do Senhor. Quer dizer, recebeu Jesus em sua casa, mas a primeira atitude dela, enquanto Marta se ocupou em servir, em fazer aquilo que precisava para servir Jesus, Maria se deleita aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. No entanto, ficou a pergunta, e Lázaro? O que Lázaro fez para ser tão amado? Justamente aquela pessoa, talvez ali, não se destaca tanto, não fala tanto, mas de uma certa forma traiu Jesus. A gente pode ver a amizade ou o amor de Lázaro por Jesus depois da ressurreição, porque o capítulo 12, ele mostra que os principais dos sacerdotes, sabendo que muitos judeus estavam se convertendo por causa da ressurreição, eles então deliberaram, está no versículo 10 do capítulo 12, e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Agora, onde está esse amor de Lázaro?
é que Lázaro poderia saber desta situação e se esconder ou não querer estar perto de Jesus. Mas a palavra diz que ele estava sentado à mesa com o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a sua vida, tirar a sua vida, para ele não tinha importância. O Cristo que o ressuscitou uma vez poderia ressuscitá-lo a segunda vez. Então, eles abriram realmente a casa para Jesus fazer parte, não somente estar na casa, porque aí vem uma observação, muitas vezes Jesus está na casa, mas está sendo tratado com indiferença. Não é isso? E nós vemos isso em uma passagem bíblica, o Senhor vai dizer o capítulo, o versículo, que aquele homem que convida Jesus para estar na sua casa, que a Bíblia chama de um leproso, e ele simplesmente não dá o beijo a Jesus, ele não oferece água para Jesus lavar os pés, enfim, não oferece a toalha, ele é indiferente com relação à presença de Jesus. Então, que nós possamos ter Jesus em nossa casa e desfrutar desse amor que ele tem para conosco e demonstrar também esse amor que nós temos para conosco. Uma característica, pastor Amarildo, da amizade é a lealdade. A lealdade. Isso me fez pensar algo muito interessante, é que Lázaro sabia da ameaça que Jesus estava sofrendo. Lázaro sabia dos perigos, né, que ele, enquanto amigo de Jesus, estava sofrendo. Mas aí o Senhor coloca muito bem, a amizade está acima, né, de tudo isso. Se fosse uma amizade que não fosse verdadeira, talvez ele se esquivaria, não queria colocar ali... Nem convidaria para né? Então, a amizade verdadeira e leal, ela demonstra essa característica. E aí, Jesus foi recebido por essa família e o comentarista, ele finaliza o tópico dizendo o seguinte: certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Jesus visitava os amigos. Isso é interessante, pastor Elias Gomes, essa ideia de que a amizade, ela necessita desse estreitamento, né? Ela necessita esse conviver juntos. Exatamente. E estes sinais, pastor, de visita, esses sinais de proximidade, revelam muito, assim, nutrir uma amizade verdadeira. Porque uma amizade verdadeira, ela é nutrida e ela tem, digamos que, ela não é efêmera, ela não é passageira, ela é duradoura, ela leva muito tempo e é para todo o tempo. E o fato dessa amizade verdadeira durar, ela revela o seu nível de veracidade. Então, aqui era uma amizade verdadeira. A questão da visita, nós vimos que Jesus, sim, visitava. E o que alimentava, talvez, ou fomentava mais o fato de Jesus visitá-los, é que eles procuraram compreender que ali não era uma mera amizade com uma pessoa qualquer, uma amizade com alguém que, de fato, valeria a pena ter uma amizade. Então, enquanto os próprios irmãos de Jesus não entendiam, não procuravam entender o plano de Deus sobre a vida de Jesus, então essa família, ela hospedou Jesus. E nós vemos aqui que o ato de hospedar é uma atitude nobre, é uma atitude que muitas das vezes está, por outras razões, está em desuso, está fora de pauta em muitos ambientes, mas nós sabemos que é algo extraordinário e pode apontar bons sinais e bons resultados para a vida daquela família que hospeda e se propõe a hospedar diligentemente pessoas com muita gratidão, com muita alegria. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 3, verso 1, que pessoas sem saber hospedaram anjos e eram pessoas, mas eram pessoas tão de Deus que eles estavam, na verdade, hospedando anjos, ali é o que diz o texto. Então, na verdade, eles se importavam em receber e receber bem Jesus. E o fato dessa disposição é revelado pela prática, pela aquela contínua ação de Marta ali em querer fazer com que Jesus estivesse num ambiente agradável. Porque a gente sabe que mais agradável do que o ambiente físico propriamente são as pessoas, é claro, o comportamento, a fala, as motivações e tal, mas também o ambiente contribui e é uma espécie de complemento em toda essa circunstância favorável para se estar ali alimentando uma amizade verdadeira.
Que bênção. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Nós voltaremos daqui a pouquinho, onde nós iremos aprender sobre os frutos da amizade com Jesus. Neste primeiro bloco, nós aprendemos que a família de Betânia recebeu Jesus em sua casa. Você tem recebido Jesus na sua casa? Você faz da sua casa a habitação do Senhor Jesus? A sua amizade, ela é real na sua família, no meio dos seus? Fique com essa reflexão. Jesus, ele é o amigo mais chegado do que o irmão. Voltamos já já para o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a lição de número 13, portanto, a última lição deste trimestre, e abordando o tema a amizade de Jesus com uma família em Betânia. Você que está chegando agora, nós queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia, sempre aqui conosco, neste programa tão abençoador. Você que está assistindo pelo canal do YouTube da TV Kairos, você pode compartilhar o link deste programa com outras pessoas, com seus familiares, para que também sejam alcançados pela a palavra do Senhor. Vamos aos subtópicos deste tópico, frutos da amizade com Jesus. No primeiro subtópico, nós vamos aprender sobre a presença real do Filho de Deus, e aqui nós vamos entender por que é que aquela amizade entre Jesus e esta família era tão considerada. No segundo subtópico, nós iremos ver o desenvolvimento espiritual, e o terceiro subtópico, serviço concreto. Vamos aprender aqui com Marta e Maria sobre o serviço e a adoração a Deus. Pastor Amarildo Coelho, o comentarista, ele inicia o primeiro subtópico, presença real do Filho de Deus, dizendo assim, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, entenderam essa relação com o Salvador, que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Nós aprendemos no bloco anterior que Jesus era um ser social, portanto ele se relacionava, Ele tinha um ciclo social em que fazia parte da sua vida. Mas Marta, Maria e Lázaro, quando perceberam quem era, do que se tratava aquela amizade, eles ali entenderam também que não era uma mera relação social, era algo mais profundo, pastor Maria? Pastor Epaminondas, pastor Elias, Jesus como ser social, ele cultivava amizades, o senhor falou muito bem sobre isso, tanto que chamaram Jesus uma certa vez de amigo de pecadores e publicanos, porque ele se relacionava sem fazer acepção de pessoas. É certo que Jesus é a expressão máxima do amor e da amizade de Deus. Isso é uma frase que eu tenho comigo, bem guardado. Jesus é a expressão máxima do amor e da amizade de Deus, de modo que todos aqueles que conseguem observar este amor e esta amizade, eles desfrutam do quê? Dos frutos desta amizade. E foi o que o senhor bem falou. Eles perceberam que não era uma mera relação social, era a presença real do Filho de Deus. Nós sabemos que Moisés um dia desejou ver a face de Deus e não lhe foi permitido. Deus disse, tu me verás pelas costas. E ao ver, o seu rosto passou a brilhar. Mas estes homens, os discípulos, Marta, Maria e Lázaro, tiveram a felicidade de ver Jesus face a face. Pastor,
João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. Agora veja essa última expressão, pastor Elias. Ele diz: as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Foi um privilégio muito grande, pastor. O privilégio de Marta, Maria, Lázaro receber Jesus em casa, eles tocaram na palavra da vida, aquele verbo que estava na eternidade criando todas as coisas. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele se fez. Eles agora tiveram o privilégio de conversar com ele, vê-lo face a face e tocar em Jesus. Desse fruto eu quero destacar esse desenvolvimento espiritual que o autor fala no segundo subtópico. Ele diz que a amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Eu não consigo absorver a ideia de alguém que tem um encontro com Jesus, uma amizade com Jesus, e a sua vida não é transformada para um verdadeiro adorador, onde haja contrição e quebrantamento. A amizade de Maria, o amor de Maria para com Jesus foi tão grande que o autor destaca que ela, quando Jesus foi visitar, a Bíblia diz que ela sentou-se aos pés para ouvi-lo. Quando Lázaro morreu, que Jesus chegou, ela lançou-se aos pés de Jesus Cristo. E por ocasião da ressurreição de Lázaro, que nós vamos falar mais daqui a pouco, teve aquela ceia para o Senhor Jesus, ela novamente se coloca aos pés de Jesus, quebrando então aquele perfume tão caro, tão precioso, e derramando aos pés de Jesus. Então, é fruto de uma verdadeira amizade. Ou seja, pastor Marildo, as 3 vezes que Maria aparece na Bíblia é aos pés de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E Marta, pastor Elias? Marta, ela aparece nos textos tanto de Lucas quanto de João, Lucas 10, né? E João 12, servindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse terceiro subtópico, serviço concreto. Pastor Amarildo, pastor Epaminondas, como nós estamos em um programa da EBD e é importante que nós façamos aqui uma pequena distinção. Nós estamos tratando de Maria, e Maria é uma pessoa que tem um nome e às vezes se repete em outras pessoas importantíssimas também no contexto. Um nome muito comum naquela época, né? Mais comum do que se pensa, né? Nesse contexto neotestamentário. Então nós temos aí pelo menos 5 Marias. Nós temos a Maria, mãe de Jesus, nós temos a Maria, esposa de Clopas, nós vemos isso lá em João, que se deduz que ela é irmã da Maria, mãe de Jesus. Nós temos a Maria Madalena, da qual o Senhor repreendeu aqueles espíritos imundos. Nós temos também a Maria, mãe de João Marcos, autor do Evangelho, segundo Marcos, está lá em Atos 12 e 12. E, por fim, a Maria de Betânia, que é o que está, né, sendo estudado nesta oportunidade. Pois bem, nós vemos aqui, pastor Epaminondas, que apesar de 2 pessoas, irmãs, digamos, moravam no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, no mesmo ambiente doméstico, todavia tiveram comportamentos diferentes. E tanto de uma quanto da outra, nós podemos extrair lições importantíssimas e aplicá-las na nossa vida. Nós vemos que quando Jesus chegou ali, Maria se sentou aos pés do Senhor ali e foi ouvir, foi alimentar, foi cultivar a sua comunhão com Ele, ouvindo a palavra do Senhor, priorizando esse aspecto espiritual da sua vida diante de Deus. Não que o que Marta foi fazer seja insignificante, não seja necessário, não que não seja importante, mas devido a ela estar distraída, está voltada exacerbadamente para as atividades externas ou atividades ali que se resumiam apenas em atividades e deixado de lado o aspecto espiritual, em aproveitar enquanto o Senhor estava ali, o Senhor repreendeu até com uma espécie de orientação, de direcionamento, para que ela viesse atentar mais diligentemente aquilo que verdadeiramente era prioridade. E quando o Senhor disse que ela estava distraída, eu até aqui anotei algo, o conceito de distração significa falta de atenção em relação ao principal, desatenção, irreflexão. Ela não parou para refletir, né, diligentemente sobre a importância espiritual daquele momento. Inadvertência, estado de quem está completamente voltado para si mesmo.
Pode ser isso também, o sentido de distração. Então, o Senhor estava de alguma forma alertando ela ali para que ela viesse primar para o importante, ou para o mais importante, que era cultivar o seu aspecto espiritual. Diante deste cenário, é que o comentarista até escreveu algo aqui muito importante no auxílio, que ele chama Auxílio da Vida Cristã. É dizer assim: você está ocupado demais fazendo algo para Jesus que deixa de passar momentos de comunhão com Ele? É uma pergunta para nós refletirmos sobre a nossa, digamos, nosso direcionamento para prioridade, ou aquilo que nós estamos considerando como prioridade na nossa vida. Pastor Amarildo, lançando mão desta frase última do pastor Elias, sobre prioridade, Jesus, em Mateus 6,33, é um versículo muito conhecido do nosso contexto, né? Jesus disse: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Inclusive nos versículos anteriores, não é, pastor Marildo? O contexto é que Jesus está falando sobre as preocupações da vida, né? Sobre as pessoas que se importam demasiadamente com essas preocupações, se esquecendo do que é prioridade. Nesse contexto aqui de Marta, obviamente, Jesus não está aqui censurando o valor do trabalho, não é, pastor Marildo? Não é isso. Mas, pastor Marildo, nós podemos pensar em homens e mulheres que se dedicam tanto ao trabalho, que se esquecem de terem um relacionamento pessoal com Jesus. Inclusive, aqui, ministérios, obreiros, não é, pastor? Que valorizam tanto o serviço sem se preocupar com o relacionamento com o dono do serviço. Ele se preocupa tanto com a obra e esquece do Deus da obra. O Senhor da seara, ele é mais importante do que a própria seara. Porque a seara, ela só irá produzir se este Senhor estiver abençoando. Se o Senhor não estiver abençoando, não tem como produzir. Inclusive, Paulo, ele faz uma colocação na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi Deus. Então, existem pessoas ocupadas demais no serviço, tanto na vida ministerial, como também na vida familiar. Existem aqueles que estão muito ocupados na vida ministerial, se esquecem de Deus, se esquecem da própria família, e aí nós sabemos, precisamos falar dos problemas que existem, as separações, homens que Deus exaltou de uma forma tão gloriosa na terra e de repente, por descuido, por estarem tão ocupados no serviço, se esquecem da comunhão e são atingidos por Satanás. Filhos que crescem, né, sem a presença ali paterna. O pai trabalha tanto que não tira um tempo para estar com os filhos, né, pastor? O senhor lembra, não vou citar nomes, nós tivemos um momento com um grande homem de Deus, que ele confessou para nós que ele não teve a oportunidade de ver o nascimento de seus filhos. Parece que 5 filhos. Sim. Né? Disse: não tive a oportunidade de ver nenhum dos meus filhos nascerem. Por quê? Ocupado demais. E naquele momento que ele falava conosco, ele chegou a chorar e ele disse: se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, mas de modo diferente. Ele procuraria dar mais assistência à esposa, aos filhos e assim por diante. Inclusive, a primeira carta que é enviada por Jesus ao anjo da igreja em Éfeso, Jesus Cristo elogia o trabalho. Está escrito assim: conheça as tuas obras. Está capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2 diz: conheça as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu os achaste mentirosos. Mas o Senhor chega no versículo 4 e ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É aquele serviço onde já não há a amizade, onde já não há o reconhecimento deste amor tão puro, tão perfeito. É o serviço feito por legalismo. Por legalismo. Eu vou fazer porque é a minha obrigação de fazer. E não é isso que Jesus quer. É tão sério isso, pastor. Às vezes eu fico, às vezes em oração, eu consigo assim como que visualizar aquela visão da mente, né? Eu consigo visualizar Jesus com 12 homens
Mas que amizade perfeita, que pureza de amizade. Para onde Jesus ia, os levava, os conduzia. Há momentos que eles estão tão atarefados que a palavra diz que Jesus os levou para um lugar à parte, porque há muito. Eles iam e vinham, não tinham tempo nem para comer. Então Jesus os levou para um local à parte. Esse local à parte significa o quê? Comunhão. Né? Vamos participar agora de amizade, de amor, de comunhão. O desenvolvimento dessa amizade. E aí, me fez lembrar novamente, pastor Elias, pastor Amarildo, do Salmo 127. O Salmo 127 e o 128, que são 2 salmos da família. Né? Esses salmos tratam do relacionamento familiar. O verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só o que ele diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha só, o retrato de homens, pastor Maria do pastor Elias, que homens e mulheres, né, que investem tanto, mas tanto tempo, eles vivem para o trabalho, diferentemente de viver do trabalho. É diferente. Uma coisa é eu viver do trabalho, outra coisa é eu viver para trabalhar. Em primeiro lugar, e o relacionamento com Deus? Né? Trabalham tanto, às vezes, que não tem um relacionamento pessoal com Deus, não tem tempo para a obra, né? Não tem tempo, o senhor já falou muito bem, não tem um tempo dedicado à família. Sim. Isso é necessário. E as ordens aqui foram invertidas, né, pastor Elias? Enquanto a irmã Maria, ela está aproveitando, né, pastor Maria, deliciando, né, das palavras. Saboreando, como diz alguém, né? Saboreando aquela comida ali. Né? A comida estava quentinha do céu ali e a Marta preocupada em fazer comida no fogão lá, pastor Maria. Jesus sendo multiplicador de pães, né? Que tal? E eu já conversei com o senhor também sobre isso, que alguém uma vez argumentou comigo, disse, mas quem ia fazer a comida, quem ia fazer lá o feijão para comer? Aí eu falei para essa pessoa, o multiplicador de pães estava ali, não precisava ela ficar tão atarefada, tão distraída. Um pão vivo do céu estava ali, não era, pastor Elias? As prioridades invertidas e às vezes as pessoas perdem, né, pastor Elias, oportunidades em Deus por não saberem priorizar a amizade, esse relacionamento, esse cultivo, né, de intimidade. Com certeza. É necessário, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, que todos nós, na condição de homens e mulheres de Deus, de servos e servas do Senhor, saibamos fazer a devida combinação, a devida harmonia entre serviço e devoção, entre adoração e serviço. O próprio Senhor, ele faz uma análise ali, nas falas dele, quando ele vai repreender Marta, que o escritor chama de uma repreensão solene, aquela repreensão de direcionamento. Ele diz assim, uma coisa só te basta, e a tua irmã escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Ele estava dizendo que o serviço é passageiro, a devoção é permanente. Perfeito. Ele estava dizendo, o serviço se restringe a isso aqui, a esse tempo. O que ela está falando, ou o que ela está fazendo, não se limita a esse tempo, não se limita a este ambiente. Na eternidade ainda será tratado, e o nome dela e o que ela está fazendo jamais será tirado dela. Inclusive, a razão pela qual nós estamos falando aqui em caráter positivo em relação à ação de Maria é o fato dela ter procedido e observado essas prioridades entre devoção e serviço. Serviço é importante, como o senhor já falou, trabalho é importante. O próprio Senhor Jesus falava que ele mesmo também trabalhava. É importante. O que nós estamos falando aqui é de prioridade. Há muitas pessoas que pegam um determinado texto da Bíblia e invertem e ficam utilizando para justificar o seu procedimento errado. A Bíblia diz que é para trabalhar dia e noite, noite e dia, para não ser pesado o sermão. Pega um texto, coloca em outro contexto que não tem nada a ver, porque trata de algo similar, mas não tem nada a ver, e nós entendemos que trabalho não é uma prioridade de caráter absoluto, evidenciando mais uma vez Mateus 6:33. E por outro lado, outros usam o texto, né,
de que não precisa trabalhar, que ele vai providenciar tudo. Então, são os extremos, não é? Os extremos. Na verdade, aqui, Jesus está dando ênfase ao que é prioridade. A prioridade é o relacionamento com Deus. E aí, pastor Amarildo, Jesus, de forma amorosa, chama a atenção de Marta, porque Jesus amava a Marta, está escrito. Jesus amava. E é por isso que ele advertiu ela, não é, pastor Elias? É por isso que ele chama a atenção, porque ele amava a Marta. Pastor Amarildo, em João 12:2, a Marta aparece novamente, ela aparece no contexto de Lucas 10, no contexto de João 11 e no contexto de João 12. Ela aparece novamente servindo. Mas o que é interessante, pastor, é que eu fico pensando, me parece que ela atendeu a advertência de Jesus, ela está servindo. Inclusive, parece que Jesus que pediu, não é? Houve uma mudança da parte dela no servir. Olha só. E o senhor estava falando e veio isso à minha mente. Houve uma mudança nesse ato de servir. Quem sabe não é isso que Deus está querendo de cada um de nós. Às vezes estamos servindo, mas não estamos servindo como realmente o Senhor quer que sirvamos. Como os Efésios que o senhor citou. Justamente. O que parece é que ela aceitou devidamente a correção, né, do Senhor. Sim. O que eu vejo aqui são talentos. A Maria, ela tem um talento para servir. Agora precisa... Marta tem um talento para servir. Então ela precisa aperfeiçoar, tá certo? A sua maneira de servir. Maria, ela tem já o talento para adorar. E Jesus não requereu dela o aperfeiçoamento. Ela sabia adorar. Ela estava sempre aos pés do Senhor, né? E este é o lugar, o verdadeiro lugar da adoração. Um jovem pregando lá na Boas Novas, ele falou uma frase que está gravado no meu coração. Ele disse que o local mais alto que podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, coisa gloriosa, né? O local mais alto que podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Tem um autor norte-americano, ele foi pastor nos Estados Unidos por 40 anos, o Warren Wiersbe. Eu gosto muito do comentário dele. Ele diz que Maria, ela aparece aos pés para aprender em Lucas 10, aos pés em João 11 para chorar e aos pés em João 12 para adorar. Que coisa maravilhosa, não é? Assim nós encerramos mais uma vez este bloco, conversando aqui com os comentaristas sobre esse comportamento tanto de Maria quanto de Marta, e aprendemos que os relacionamentos eles são diversificados por conta dos comportamentos também. Você não pode deixar de assistir o próximo bloco, porque nós iremos encerrar este trimestre conforme o pastor Amarildo já falou, né, com chave de ouro, apresentando aqui também o currículo do próximo trimestre. E vamos aprender sobre lições que aprendemos. Nós vamos extrair algumas lições dessa amizade de Jesus com aquela família de Betânia. Portanto, não saia daí, é muito rápido o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Já estamos de volta com o último bloco do programa Escola Bíblica Dominical, também da última lição deste trimestre. Hoje, estudando a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Agora, vamos para o terceiro tópico da lição, onde o assunto é lições que aprendemos com a amizade de Jesus. 3 subtópicos são apresentados aqui pelo comentarista, o pastor Elienay Cabral. No primeiro, uma história de amor. No segundo, compreendendo o outro. E no terceiro subtópico, iremos ponderar quanto aos cuidados da vida. E eu já quero começar aqui com o pastor Elias Gomes sobre uma história de amor, que é este primeiro subtópico do terceiro tópico da lição. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer, pastor Elias, uma história de amor. Eles amavam de fato Jesus, né? E fica assim muito claro
pelo comportamento deles. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, o que nós vemos é que existem várias formas como nós devemos desenvolver a nossa relação com o Senhor, ou vários tipos de relação. A relação Senhor-servo, onde nós somos servos, submetidos ao senhorio de um Senhor. Nós podemos observar uma relação que a Bíblia nos apresenta de pai e filho. Nós somos filhos, o Senhor é o nosso pai, o Criador, a criatura e etc. Mas nós muitas das vezes não observamos atentamente essa relação de amizade que o Senhor quer que nós desfrutemos, quer que nós cultivemos com Ele. Ele mesmo chega dizendo em João capítulo 15, verso 15, eu agora não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos passo a chamar agora de amigos. E nós vemos aqui que Jesus, de alguma forma, estava querendo abrir seu coração e fazer com que os outros sentissem na liberdade de abrir o seu coração também para o Senhor e desfrutar desse afeto, dessa intimidade e nutrir cada vez mais, porque o amor, que é o principal sentimento que deve, digamos que, fazer o elo nesse relacionamento de amizade, quando ele é nutrido mesmo de verdade, ele vai superar as lutas, vai superar as adversidades, ou seja, as amizades verdadeiras, nutridas pelo verdadeiro amor, na hora da adversidade, na hora da luta, na hora da amargura, na hora do vale, essa relação ela não acaba, ela não se definha, pelo contrário, ela é fortalecida, ela é revelada ainda mais acentuadamente, e isso está de alguma forma conectado ou alinhado com aquilo que nós vemos em Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia, nos momentos adversos, tu vai perceber que na verdade tu não tem um amigo, tu tens um irmão. Então isso é algo muito glorioso. O que nós aprendemos aqui desta relação nutrida pelo amor é que nós devemos sim ter amizades. Nós não devemos ter aquela amizade numérica, que tem muita gente que é amante dos números. Eu tenho muitos amigos, na verdade não são muitos amigos, às vezes são bajuladores, às vezes são pessoas que querem, são uma espécie de sanguessuga, que querem se beneficiar. A verdadeira amizade ou os verdadeiros amigos, eles não investem propriamente em nós pelo que nós temos necessariamente a oferecer a eles, mas pelo que nós somos ou podemos ser para eles. Então, os verdadeiros amigos, eles não abrem mão das nossas amizades ou dos seus amigos quando o barco vira, quando a situação é caracterizada pelos problemas. Pelo contrário, ele é seu amigo na hora da fartura, mas também na hora da escassez. Ele é o seu amigo na hora que você está vibrando porque passou no vestibular, porque você passou num concurso, porque você teve conquistas, mas também é o amigo que senta e chora com você verdadeiramente na hora da perda, na hora da angústia. Então esse cenário caracteriza uma verdadeira amizade. Inclusive repreende, elogia em público, mas em secreto ele apresenta assim um confronto, apresenta assim, traz o erro para a mesa e diz, você tem que mudar nisso. É o que Jesus fez, na verdade. Quem garante que Marta não queria um aplauso, um elogio, um tapinha nas costas diante daquela aparente agilidade dela? Jesus foi repreendeu, era sinônimo do verdadeiro amor que nutria aquela relação com aquela família. E essa verdadeira amizade que é nutrida pelo verdadeiro amor, que o pastor Elias descreveu aqui, pastor Amarildo, fica muito claro quando a amizade verdadeira se revela na dificuldade, conforme o pastor Elias colocou aqui. Lázaro, Marta e Maria passaram por uma dificuldade muito grande. Lázaro adoeceu, ficou enfermo. E é nessas horas, pastor, que nós conhecemos os grandes e verdadeiros amigos. Exato. E há quem diga, se Jesus era tão amigo de Lázaro, por que não impediu que ele morresse a propósito de Deus, que
à primeira vista nós não entendemos, mas depois se manifesta a glória de Deus, né, pastor? Sempre há esse questionamento. Jesus era tão amigo, por que deixou Lázaro morrer? Eu perguntaria, por que Jesus deixou o seu pai morrer? Eis a questão, né? A morte, na verdade, segundo Paulo, ela é uma semente. Uma semente semeia-se o corpo mortal para se adquirir o imortal. E isso nós sabemos que vai acontecer no dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão. Então, a morte, para Deus, é uma semente lançada para se adquirir algo bem melhor. Pastor, o que eu vejo também aqui é essa questão de compreender o outro, que o amor faz isto, né? A verdadeira amizade. Se nós analisarmos Marta, Maria, João, nós estamos vendo apenas como personagens da Bíblia, mas nós podemos fazer uma aplicação. Quem sabe você é uma Marta? Quem sabe, isso no sentido figurado, eu sou uma Marta, ocupado muito com os afazeres. Quem sabe você está dando desculpas para o pastor Elias. Pastor Elias, eu não estou indo porque estou muito ocupado, estou muito atarefado, esquecendo do principal. O que eu posso dizer para você nesta hora? Jesus te ama, assim como ele amava a Marta, que estava tão distraída, tão ocupada, ele te ama. E Maria, são aqueles adoradores que estão sempre aos pés de Jesus. Isso eu nem preciso dizer. Essa pessoa já tem a convicção de que é amada por Jesus. Mas Lázaro, pastor, e Lázaro? É aquela pessoa que a gente não vê uma palavra, não há uma palavra da parte de Lázaro. Não há nada assim em destaque. A única coisa que está em destaque, que me tocou profundamente, é ele estar sentado à mesa com Jesus, como o senhor bem falou, apesar das ameaças, tá certo? Mas ele estava ali. O que nos leva a entender que Jesus compreendia o modo de ser. O senhor falou sobre comportamentos, o modo de ser de cada pessoa. Pastores amados, os discípulos de Jesus, 12 homens, se nós formos fazer um estudo, cada um tinha uma falha, uma vulnerabilidade. Um temperamento diferente, mas Jesus compreendia todos. E o capítulo 13 do Evangelho segundo João, você pode ler o capítulo 1, diz que Jesus, sabendo que já estava a hora de voltar para o Pai, veja o que o autor diz, João diz, ele diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Eu acho isso lindo, pastor. Inclusive Judas. Judas. No último momento, Judas veio dar um beijo nele. Ele disse, amigo. Jesus chamou ele de amigo. De amigo. Isso é a verdadeira amizade. Mesmo sendo traído, ele diz, amigo, com um beijo tu traz o filho do homem. Quer dizer, com um beijo tu estás traindo alguém que demonstrou tanto amor, tanta amizade para contigo. Alguém uma vez questionou, não me lembro, se Jesus, pastor Elias, estava sendo sincero quando chamou Judas de amigo. Eu disse, sim. Jesus era amigo dele, e Judas é que não era. Deus ama, apesar das nossas falhas, apesar do que venhamos cometer, Deus nos ama. Paulo diz que se nós nos tornarmos infiéis, ele permanece fiel, ele não muda, ele ama e ponto final. Muito bem. Pastor Elias, nós vamos já caminhar para o encerramento deste precioso trimestre, e aqui o autor traz como terceiro tópico, nós ponderarmos quanto aos cuidados, né, da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. E aqui ele volta a trabalhar mais uma vez, né, a questão do tempo dedicado a Deus, os cuidados com a vida, aquilo que eu já citei, Mateus capítulo 6, né, como as pessoas estão numa corrida desenfreada, né? Nessa vida frenética da atualidade, as pessoas estão em busca do ter e acaba, pastor Elias, deixando a desejar nesse relacionamento mais íntimo com Jesus. Com certeza, pastor Epaminondas, o que nós percebemos aqui é uma retomada até de algo que nós já... Mas ele traz aqui um verbo muito importante, que é ponderar, que significa avaliar, analisar e analisar detalhadamente. Ele está falando aqui sobre nós sabermos fazer essa combinação entre aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero e aquilo que é espiritual, aquilo que é permanente, de uma forma que nós não venhamos deixar-nos ser sucumbido pelos trabalhos, pelos serviços, pelas atividades exteriores e deixar com que só as nossas mãos trabalhem, né?
e não o coração. O comentarista até diz aqui que Marta trabalhava com as mãos e Maria com o coração. Jesus não está repreendendo necessariamente ou querendo excluir o trabalho das mãos. Ele quer que o coração esteja na frente das atividades que são realizadas pelas mãos. De modo que uma parte aqui do parágrafo do comentarista diz assim: portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raiz profunda, é viver no vazio, é tornar em nada, como o Senhor já leu o Salmo 127. Então nós devemos analisar e olhar diligentemente para aquilo que de fato é prioridade na nossa vida, uma vez que é possível um serviço perder a essência, tornando-se um mero trabalho cheio de tarefas, totalmente desprovido da devoção a Deus, ou seja, do seu real e verdadeiro e necessário sentido, que é a espiritualidade. Agora, pastor Marido, está claro em todo o Antigo e o Novo Testamento que Deus, Cristo, quer ser amigo do homem, que o Espírito Santo quer ser amigo do homem. O senhor citou um texto, uma passagem de Moisés, né? Êxodo 33, sim. Moisés falava face a face com Deus, como fala a um amigo. Está em Êxodo 33, 11. Né? Exatamente. Está escrito: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Isso é profundo demais, pastor Amarildo. Deus... Abraão é intitulado amigo de Deus. O senhor também citou, Jesus se tornou amigo dos pecadores e publicanos. Jesus, amigo dos discípulos, eu não vou chamar vocês de irmãos, amigos, amigo de Judas. Enfim, nós podemos extrair aqui, para coroar essa lição, que a família, tendo Jesus como seu principal e maior amigo, ele estará lá em toda e qualquer circunstância. Com certeza, pastor, até porque Paulo fala também aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Agora imagine, se nós cultivarmos essa mentalidade de Cristo em nós, então a família será muito bem-aventurada, será muito bem-sucedida. Os filhos olharão para os pais e verão realmente modelos de vida a serem seguidas, tal como Paulo, que teve uma amizade tão profunda com Cristo, que ele convoca então os irmãos de Coríntios para ser imitadores, serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. É como se ele dissesse: já que vocês não conseguem imitá-lo diretamente, me imitem, serem meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, Cristo tem que estar presente em nossa casa, em nossa família, principalmente no nosso modo de viver. E volto a lembrar o que falei em lições passadas: nós temos em nós o Espírito da verdade e nós precisamos ser verdadeiros em todas as nossas atitudes. Que maravilha! Olha só, nós estamos concluindo esta lição, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Ao longo desses 3 meses, nós analisamos vários casos, vários exemplos de famílias, onde nós podemos extrair esses exemplos para aplicarmos em nossas vidas, seja positivamente, seja negativamente. Nós queremos, portanto, encerrar este trimestre agradecendo a sua vida, a sua audiência e neste dia em que nós estamos concluindo, falando sobre amizade, eu quero que você convide Jesus para ser seu amigo. Você que não professa a fé evangélica que nós professamos, você que já se decepcionou muito com amigos, com aqueles que se diziam seus amigos, mas que você se frustrou, eu quero lhe apresentar o verdadeiro amigo. Leve Jesus consigo no seu coração para a sua casa. Apresente a amizade de Jesus à sua família, aos seus filhos, e você vai ver como que o relacionamento de amizade com Jesus transforma as nossas vidas da água para o vinho, traz alegria, felicidade, prazer e esperança, sobretudo. Receba Jesus como seu amigo na sua vida, como Senhor, como Salvador da sua casa e também da sua família. Deus te abençoe. Eu quero agora apresentar o currículo do próximo trimestre das lições bíblicas
da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, a nossa querida CPAD, onde nós vamos estudar a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pastor Marildo, Pastor Elias, temas aqui atualizados, atualíssimos, onde nós iremos aí, a partir do sumário que você está vendo, observar as 13 lições que estudaremos a partir do próximo programa. No próximo programa, nós já vamos analisar a igreja diante do espírito da Babilônia, uma lição com um contexto tanto quanto escatológica, mas nós iremos trazer aqui uma abordagem de modo que você possa compreender o que é este espírito da Babilônia apresentado pelo autor. Lições extraordinárias, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida no ventre materno, e aqui nós vamos, pastor Marido, pastor Elias, entendo eu, fincar as nossas bandeiras e estabelecer, né, o marco que nós temos enquanto ética, enquanto moralidade cristã. Nós vamos ter, a bem da verdade, uma cosmovisão dos principais temas da atualidade que envolve a Igreja de Cristo Jesus. E os demais temas nós vamos apresentar no próximo programa. Vamos fazer aqui uma apresentação geral dos temas que nós iremos estudar neste trimestre. Pastor Marildo, pastor Elias, a livraria CPAD aqui em Marabá enviou para os nossos comentaristas aqui esta lembrança. Maravilha. Eu quero aqui no programa passar pastor. ao pastor Elias e ao pastor Amarildo o livro de apoio e também a lição em capa dura. Você, professor de escola bíblica dominical, você coordenadora, coordenador, pode adquirir a sua lição, a sua revista, ali na livraria CPAD, ao lado do templo da Cidade Nova. Pastor Amarildo, pastor Elias, nós temos ainda alguns minutos. Qual a expectativa, pastor Amarildo, para esse novo trimestre? Lições, né? Vimos aqui algumas delas um tanto quanto atuais, temas polêmicos também, mas que é a verdade da Escritura e que nós não podemos de modo algum afrouxar aquilo que nós queremos e ensinamos e professamos. O nosso povo precisa se dedicar o máximo possível no aprendizado desses temas que são de grande importância. Eu já tive a oportunidade de ler já essa primeira lição e percebemos que o sistema que nós estamos vivendo, ele é cruel. Ele está procurando de todos os meios influenciar não só os seres humanos, como a própria igreja. Aquela infiltração para, de repente, desfazer tudo aquilo que nós temos aprendido, quer dizer, trazer uma nova roupagem e confundir os cristãos. Então, nós precisamos ter cuidado com o presente século que nós vivemos, as propostas que estão sendo feitas, os projetos para serem aprovados, com o único objetivo de desconstruir a família com ideologias que, na verdade, são verdadeiras ideologias malignas, que vêm para distorcer a palavra de Deus, os princípios que nós temos em nossos corações. Que maravilha. Pastor Elias, quais os conselhos iniciais aos professores e professoras de classe de adulto, né, que enfrentarão temas um tanto quanto complexos, né, e polêmicos? Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo. Nós estudamos agora há pouco sobre a mentira e, digamos, no mesmo passe, sobre a verdade. Aprendemos que a mentira, o engano, é um instrumento diabólico, satânico, enquanto que a verdade é um instrumento da parte de Deus, razão pela qual o próprio Deus se intitula, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então, diante da atualidade, nós vemos que uma das propostas do adversário é confundir as pessoas querendo relativizar a verdade. E nós sabemos que uma das filosofias destruidoras que está em voga por aí, em muitos cenários de estudo, é o relativismo moral, o relativismo espiritual e o relativismo ético. Nós devemos atentar para isso. O relativismo
nesse aspecto, é uma filosofia segundo a qual toda verdade é válida, todo ponto de vista é aceitável. Então, assim sendo, não tem uma verdade absoluta, o que confronta a gente, porque nós cremos naquilo que Paulo diz aos 2 Coríntios, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus foi, a palavra de Deus é e sempre será a verdade absoluta e o nosso norte maior. Que maravilha! Nós queremos convidar os professores da classe de adulto para um evento que nós, da Superintendência de EBD aqui de Marabá, iremos realizar. Quero pedir ao Albert Júnior que coloque aí na tela. Nós iremos, pastor Marido, fazer um aulão para o 3º trimestre da classe de adultos. Será lá no Templo da Cidade Nova, onde os professores, pastores, comentaristas aqui do programa estarão participando deste evento. O primeiro encontro de professores de escola bíblica dominical para tratarmos destes assuntos, dar orientações gerais de como os professores poderão atuar e transmitir esses conhecimentos, sobretudo com lições um tanto quanto complexas, até do ponto de vista jurídico, tá bom? Assim, nós queremos encerrar este programa agradecendo a Deus pela vida dos nossos comentaristas, pastor Amarildo Coelho e o pastor Elias Gomes, que ao longo desse trimestre nos abençoaram aqui com os seus comentários. Queremos agradecer a Deus também pela direção da TV, o Deocleciano, o Albert Júnior, que é o nosso produtor ali, não aparece, mas nós temos uma gratidão e um carinho muito grande por ele, é quem nos ajuda a realizar e fazer este programa. E também, principalmente, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Salles, a irmã Raquel, que tem nos concedido este privilégio e oportunidade de estarmos aqui neste programa fazendo aquilo que Deus nos orienta a fazer, todos os programas aqui pelo Espírito do Senhor. Deus abençoe os nossos professores, professoras em cada uma das congregações dessa grande cidade, as coordenadoras, coordenadores, todos os pastores auxiliares, que o Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe com graça, com poder e misericórdia, a vida de cada um de vocês com suas famílias. Assim, nós encerramos este programa, esperando você no próximo, onde iremos iniciar mais um trimestre. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Pastor Elias Gomes, nos despeça em oração, por gentileza. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito, pelo Teu sustentar, pelo Teu prover, Senhor, por tudo que Tu tens realizado em nossas vidas. Deus, te damos graça por ter encerrado aqui mais um trimestre, Senhor, de estudos temáticos da Tua Palavra. Deus, vem fazer de cada um dos Teus filhos, ó Pai, instrumento cada vez mais poderoso em Tuas mãos. Pastor Amarildo Coelho, pastor Epaminondas Fonseca, nosso pastor presidente, todos aqueles que têm contribuído, ó Pai, para o crescimento e edificação da Tua obra aqui em Marabá. Meu Deus, em o nome de Jesus, abençoa todas as famílias que estão ao alcance deste programa, Senhor, desta programação, que a Tua palavra venha causar efeitos impactantes, ó Pai, venha gerar, Senhor Deus, resultados permanentes, ó Pai, transformadores para a glória e para a honra do Teu nome, é que nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Amém. Amém.